Olá pessoal, a graça e a paz do Senhor Jesus para a tua vida. Espero que você e a sua família, seu lar estejam bem. Se não tiver, vão ficar pelo poder que há no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia. Mais uma palavra da parte do nosso Deus, nosso Senhor, nosso Redentor, para abençoar as nossas vidas. Eita Deus maravilhoso. Meus irmãos, hoje eu estava limpando a casa de papai e assim, de repente, o Senhor ele trouxe ao meu coração, à minha alma, ao meu entendimento, à minha memória uma passagem. Você pode abrir a tua Bíblia aí, que Mateus capítulo 14, a partir do versículo 24 que a gente vai ler. E Deus começou a falar comigo, né? Deixa eu falar uma coisa para você. Assim como euzinha, eu acredito que você sonha, tem sonhos, planos e projetos que você deseja realizar cada um deles. E no meio deles tem alguns, né, que se não for intervenção de Deus, o sobrenatural de Deus, você sabe que você não vai viver, certo? Então tem muitos sonhos e planos meus que a minha função é de crer, confiar. E o que mais me dá certeza é lendo a palavra, não tem? Porque aqui eu vejo cada situações que era impossível. Eu vejo que Deus fazendo aqui o sobrenatural, então isso me ajuda a fortalecer a minha fé. Eu creio. Então o que que eu faço? Eu oro. Eu apresento ao Senhor, eu trago à existência a palavra dele. Está escrito lá, Senhor, que o Senhor fez isso, que o Senhor fez aquilo. Se o Senhor fez lá, o Senhor continua fazendo, que o Senhor é o mesmo Deus. Então aquilo ali alimenta a minha fé, fortalece a minha fé para me continuar orando, acreditando nos sonhos, planos e projetos. E se até hoje Deus não tirou do meu coração, porque eu já disse para ele, se não é do Senhor, o Senhor tira. Se ele não tirou, é dele para minha vida, né? Mas eu continuo orando. E tem situações, meus irmãos, minhas irmãs, que eu e você, nós não estamos preparados. Nós nem sabemos que a gente vai receber algo, que alguma coisa está vindo para nossas vidas. Vai nos pegar de surpresa. E aí Deus trouxe essa passagem para mim e ele disse para mim assim, ó, você precisa buscar em mim, ter uma fé sobrenatural para você poder viver muitas coisas que, se não for uma fé sobrenatural, você não vai viver. E eu comecei a pensar, será que é isso? Será que é isso que eu estou buscando? Será que é isso? Mas aí eu falei, Senhor, não sei, né, exatamente o que o Senhor quer falar comigo através dessa palavra. Mas eu sei que eu preciso buscar no Senhor, ter uma fé sobrenatural. E, gente, e fé sobrenatural vai fazer você e eu caminhar no impossível. Mateus capítulo 14, versículo 24, está escrito assim. Foi essa passagem que Deus trouxe aqui, ó. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estágios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Versículo 25. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. Versículo 26. E os discípulos, ao verem no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram, é um fantasma, e tomados de medo gritaram. Versículo 27, mas Jesus imediatamente lhes disse, tende bom ânimo, sou eu, não temas. Versículo 28, respondendo-lhe Pedro, disse, se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Versículo 29, e ele diz, vem, e Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Versículo 30. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou, salva-me, Senhor. Versículo 31. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Andar sobre as águas, meus irmãos, é uma coisa impossível. Mas aqui, Pedro andou. Naquela época, Pedro andou. E o que Deus estava falando comigo hoje? Que ele falou comigo. E o que ele quer falar com você? Aqui, para andar sobre as águas, você e eu precisamos ter uma fé sobrenatural, porque é impossível. Então, Deus estava dizendo para mim o seguinte, olha, vai acontecer coisas na sua vida que aos seus olhos parece ser impossível, mas vai acontecer. Mas para acontecer, você precisa ter uma fé sobrenatural para você viver as promessas,
os sonhos, os planos que eu tenho para você. Aqui Pedro, a Bíblia não relata quantos passos ele deu, mas ele andou sobre as águas. E o foco de Pedro era Jesus. Você leu junto comigo, você observou que o vento já estava ali, né? As águas estavam sendo agitadas, o negócio estava feio ali. Mas Pedro não ficou com medo, nem um pouquinho, porque o foco dele era Jesus. Então ele caminhou. Mas ele resolveu dar uma olhadinha na situação. Meus irmãos, minhas irmãs, eu não sei quais são suas lutas. Eu não sei quais são os seus sonhos, planos e projetos. Que você vem orando aí, buscando no Senhor. E aí você deu uma parada. Talvez o inimigo, ele contaminou a sua fé. Você estava indo muito bem, caminhando no sobrenatural, né? Com a sua fé. Apesar das tempestades. Mas de repente, meu irmão, minha irmã, você deu uma tiradinha dos olhos do Senhor. E focou na tempestade. Talvez o que germinou aí a sua fé foi a incredulidade, a impaciência. Não estou vendo nada. Parece que não vai acontecer. Ou o inimigo usou pessoas para jogar um balde de água fria em você. Andar sobre as águas aqui é andar no impossível. Qual é a luta que você está lutando aí que parece ser impossível? Jesus está dizendo para mim e para você, caminha no impossível. Caminha como Pedro caminhou sobre as águas. Mas não tira os olhos de mim, porque você funda. Porque você funda. E talvez, meu irmão, minha irmã, você que vai ver ou ver esse meu vídeo, a sua fé, o inimigo conseguiu contaminar. Porque você está aí. Né? Você não consegue mais andar. Você paralisou. E assim como Jesus deu a mão a Pedro e não permitiu que Pedro descesse e o salvou, Jesus está me usando para te dizer, eu posso te resgatar você daí. Eu posso te tirar daí. Mas você precisa ter o seu foco em mim. Não faça como Pedro fez. Pedro, ele é um exemplo para mim e para você da forma como ele fez. Ele desceu do barco. Ele foi o único, tinha mais lá. Ele foi o único que teve ousadia de andar. Mas Pedro não foi até... Presta atenção que Deus falou comigo e ele vai falar com você. Mas Pedro não foi até Jesus. O negócio era ele ir até Jesus. Mas Pedro não conseguiu. Sabe? Ele não conseguiu alcançar o nível que Jesus queria, que era chegar, que Pedro era para chegar até Jesus. O sobrenatural para Pedro ia ser muito além, mas ele, né, parou e olhou para a circunstância. Pedro não viveu o que era para viver, mas o Senhor está dizendo para mim e para você, se você crer, se você buscar em mim, ter uma fé sobrenatural, você vai chegar até a mim e você vai receber da minha parte bênçãos sob medida. Eu vou fazer na sua vida aquilo que eu não fiz na vida de Pedro naquele momento, mas na sua vida eu vou fazer. Mas para isso você precisa ter uma fé sobrenatural. Aleluia, Jesus. Meu irmão, minha irmã, eu não sei como o papai vai falar no teu coração, mas ele me ministrou no meu coração dessa forma. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Talvez você está vivendo aí uma situação, uma doença, um câncer, eu não sei o que, um casamento que parece que já acabou. Não sei quais são as suas lutas e você talvez você já lutou tanto, mas foi tanta bombada, tanta tapada, tanta chinelada, né? Tanto balde d'água fria, né? Você estava indo muito bem, mas você resolveu botar os olhos na circunstância. O inimigo germinou tua fé. Veio a incredulidade, a incerteza. Ah, Deus não vai fazer não. E Deus está me usando para te dizer, ei, busca em mim, para que você possa ter uma fé sobrenatural. Eu quero te dar uma fé sobrenatural, para você vencer isso aí, para você conquistar. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Meu irmão, minha irmã, a palavra de Deus vai dizer que o nosso adversário, o diabo maligno, ele anda ao nosso derredor. Lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Ele procura uma brechinha para ele nos devorar. Ele runge como um leão, procurando, não tem? Uma circunstancinha, uma brechinha para ele devorar, para ele entrar. Mas eu e você precisamos focar em Jesus. Meu irmão, minha irmã, não é porque... Deixa eu te falar uma coisa para você.
A Bíblia vai nos dizer também que Jesus estava na proa do barco dormindo, quando de repente veio ali uma tempestade, né? Os discípulos, eles tentaram lutar contra aquilo ali, com aquelas águas, aquele vento e tudo, que o mar estava agitado. Eles foram até Jesus, acordou Jesus. Acho que você sabe essa passagem, né? E a Bíblia diz que Jesus veio. E Jesus diz assim, Marcos capítulo 4, versículo 39. E ele, né, ele pegou e repreendeu o vento e disse ao mar, cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou. E houve grande bonança. Meu irmão, minha irmã, a tempestade que vem nas nossas vidas que é maligna. A tempestade que vem nas nossas vidas é maligna. Porque aqui Jesus estava no barco. Mas isso não quer dizer que lutas não vão vir. Isso não quer dizer que o inimigo não vai tentar nos atingir. Aqui foi o vento e o mar que se agitou, as águas. Mas eu vou dizer para você uma coisa. O inimigo, ele sempre vai arrumar uma forma de tentar contaminar a nossa fé. O nosso alvo que é o Senhor. Não é porque Jesus estava no barco que o inimigo não pode tocar em você, que ele não pode preparar para mim, para você, algo para germinar a nossa fé. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Santo é o nome do Senhor. Talvez o inimigo, ele está te atacando aqui na tua mente, com setas, com dados. Não, mas eu creio em Jesus Cristo, eu tenho Jesus. Eu não tenho porque eu estou passando por isso. Mas a Bíblia fala também que o inimigo anda ao nosso derredor. Ele vai tentar paralisar você, ele vai tentar paralisar eu. Se dentro de você está queimando sonhos, planos e projetos, talvez você está aí lutando contra essa doença. E aí o inimigo está dizendo, acabou para você, o médico não disse que você vai morrer, o médico não disse que você não vai levantar daí, o médico não disse isso, fulano não disse que não vai voltar para casa, você não está vendo que está nas drogas, você não está na prostituição, você não está vendo que está com outra. Ei, mas eu sirvo um Deus do impossível, que faz aquilo que é impossível se tornar possível na minha vida. E por mais que o inimigo está tentando me paralisar, por mais que o inimigo está tentando fazer com que eu desista de lutar, de guerrear, eu vou continuar. Porque eu tenho Jesus. Eu tenho Jesus. Se eu tenho Jesus, eu vou conquistar, eu vou vencer. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Então aqui, meu irmão, minhas irmãs, Jesus estava no barco, mas a tempestade passou direto? Não. Veio para os discípulos. E Jesus repreendeu o mar, quieta-te. E tudo se fez bonança. Tudo se fez bonança. Aleluia. Clama por Jesus. Continua clamando por Jesus. Faz a tua parte. Clama ao Senhor. E pede a Ele, Senhor, eu quero ter uma fé sobrenatural para que eu possa caminhar no sobrenatural, para que eu possa caminhar, Senhor, diante daquilo que é impossível aos meus olhos, aos olhos das pessoas. Mas eu sei que eu vou vencer, eu vou conquistar. O meu alvo é Cristo e com Cristo eu posso vencer. Filipenses capítulo 4, se eu não me falha a memória, versículo 3, né, que diz que tudo posso naquele que me fortalece. O que Deus está dizendo para mim e para você? Que em Deus nós podemos conquistar. Que em Deus nós podemos vencer. Que com Deus nos ajudando, nos direcionando, nós vamos vencer. Porque não tem como dar errado com Deus no barco, com Deus nos ajudando. Não importa a circunstância. Não importa, não deixa que nada nem ninguém contamina a sua fé. Aleluia, Jesus. Glórias e glórias e glória ao nosso Deus, ao nosso papaizinho que estás no céu. Tudo posso naquele que me fortalece. Em Jesus tu pode conquistar. Em Jesus você pode ter certeza que você vai vencer. Ele é o único que tem tudo para mim e para você vencer. Se Ele não puder fazer você e eu vencer e conquistar, nada nem ninguém mais pode. Não deixa que nada, nem ninguém, nem o medo, nem a incredulidade paralisa você. Esta é a palavra para mim, para você, do meu jeito, da minha forma, tá? Eu preparei outra coisa aqui, outra forma de dizer, mas Deus faz do jeito que Ele quer e da forma como Ele quiser. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde.